Olá, queridos ouvintes, tudo bom? Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 109 com o tema Acharemos Sempre. Eu sou Thiago Pavan e farei o estudo com vocês. Capítulo 109. Acharemos sempre. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Jesus, em Lucas capítulo 11, versículo 10. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber que o que procuramos, naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos argumentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé que se acolhe. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores, de que se nutrem, que nada encontram, efetivamente além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes, como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Perfeitas essas colocações de Emmanuel, né? Emmanuel é um espírito extremamente iluminado e ele sempre nos traz uma bela reflexão a respeito dessas passagens do Evangelho. Ele amplia aí o nosso enxergar das palavras do Cristo, né? Ele é perfeito. Uma das coisas que me chamou bastante atenção, né, com relação aqui ao que ele fala sobre a questão da busca, da procura, né? É imprescindível a gente conhecer a procura, o objeto dessa nossa solicitação, né? Conhecer o que realmente nós estamos pedindo, né? Nisso eu trouxe para vocês também uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 659, que vai falar da prece, né? Nós geralmente utilizamos a prece como uma forma, né, de pedirmos a Deus, né, de pedirmos ao Pai que nos forneça as instruções necessárias, o caminho que nós precisamos seguir, né? Nós solicitamos aí as suas bênçãos, né, sua luz, e para que possamos caminhar. E aí lá nessa questão 659, Kardec faz esse questionamento aos espíritos, onde ele coloca qual o caráter geral da prece, né? E aí os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas, e aí é que entra, né, essa afirmação, né, esse realce que Emmanuel nos deixa aqui, que ele fala sobre conhecer o objeto, né, da solicitação. Então os espíritos nos dizem que pela prece nós podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Geralmente a gente pede muito, né? Nós sempre pedimos muito, e cabe a nós saber o que será que nós estamos pedindo, né? Será que nós estamos pedindo da forma correta? Isso é imprescindível a gente saber esse objeto dessa solicitação, né?
louvamos, agradecemos também, né, junto à prece. Por que esse cuidado? Né? Por que esse cuidado com as escolhas, com o que estamos pedindo? Né? Emmanuel ressalta logo em seguida: quem procura o mal encontra-se com o mal igualmente. Então, temos que ter cuidado com as nossas solicitações, porque muitas das vezes estamos solicitando algo que não nos levará para o caminho do bem. Né? Muitas vezes solicitamos algo pela nossa vontade, né? Pelo nosso pouco conhecimento que temos, pedimos algo que talvez não deveríamos, né? E aí acabamos nos desencaminhando e encontrando-se com o mal igualmente, né? Porque estamos procurando esse caminho, o caminho mais difícil, o caminho muitas das vezes ilusório da matéria, tá? Ele também, né, ele inclusive faz uma relação interessante aqui para os que procuram ladrões, né, que ele fala, falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio. Interessante que isso tem muito a ver com as influências, né, com as conexões que nós acabamos por fazer quando procuramos algo errado, né, quando a gente procura principalmente as coisas vinculadas ao plano material, né, aos desejos, aos vícios terrenos. Geralmente nós nos conectamos com irmãos ignorantes, irmãos que não conseguem entender os propósitos divinos. Então eu trouxe também uma outra questão do Livro dos Espíritos que tem relação com isso, né, sobre a influência desses espíritos, né, desses irmãos em nossos pensamentos e nossas ações, que é a questão 459, né, onde Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? E os espíritos são bem claros e dizem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Né? Então eles vão nos dizer que nós somos influenciados constantemente pelos espíritos, pelo outro lado. Né? Então a gente consegue fazer uma relação aqui, né? Justamente quem a gente está procurando, né? Quais são os irmãos, quais são as conexões que nós realmente estamos procurando. Será no caminho do bem? Será no caminho do mal? Né? Então temos que escolher muito bem, tomar muito cuidado, né, com essas solicitações, com essa procura, porque nós, como Jesus disse, acharemos sempre. Outro detalhe, né, que ele coloca aqui, que eu também achei bastante interessante nesse texto, fala com relação às crenças, né, que ele fala aos seres que possuem determinadas crenças, né, que acabam acercando-se de desconfiados, né, que nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Eu tenho lido um livro que fala um pouco sobre a questão da ciência, né, da ciência materialista antiga, que graças à nossa evolução isso está melhorando e se modificando com o tempo. E fala exatamente sobre isso, né? Sobre o negacionismo até determinada época, até determinado tempo, e bem recente, né? Segundo esse livro ali, até meados da década de 90, onde a gente começou a entender um pouco melhor, a compreender um pouco melhor, mas a ciência materialista sempre foi muito forte, né? Em negar aquilo que ela não consegue provar. Então, muitas pessoas se agrupam dessas crenças, né? Inclusive agrupamentos religiosos, como Emmanuel fala aqui, né? E onde você fica extremamente vinculado a uma crença e tudo que foge daquela sua crença você nega, né? Ou simplesmente se afasta, né? E aí ele vai explicar, né? Que tanto experimentam e insistem manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram, né? Então essa crença, às vezes, ele se mantém tão arraigado, tão fixo nessa crença, buscando um propósito inferior, na verdade, né? Alimentar seu ego, alimentar o egoísmo, a sua vaidade, que ele nada encontra além das desilusões, de dores, né? De desilusões, porque dentro desses sentimentos, a única coisa que nós vamos encontrar são isso, né? É desilusão. Tem um outro questionamento lá do Livro dos Espíritos,
que eu também achei bastante interessante, já que eu falei sobre as influências, né? E esse texto fala muito sobre isso, pelo menos eu consigo extrair muito desse texto, esse cuidado, essa nossa vigilância, né? Para que não tenhamos aí influências de irmãos inferiores que incitam o mal, né? Eu trouxe uma outra, né? Que é uma ferramenta para que a gente possa se proteger disso, que é a questão 467, né? 467 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona, né? Já que há essa influência, ele questiona se o homem pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal. E os espíritos dizem com muita clareza, muita firmeza: sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos, né? Então, veja que faz muito sentido com o que Emmanuel diz aqui, né? Pelo cuidado do mundo interior, né? Para a gente não se apegar a esse mundo interior que nos é próprio, a esses sentimentos, né? De orgulho, de vaidade, de desonestidade, né? Que muitos possuem, né? Porque esses sentimentos vão nos conectar com irmãos no mundo espiritual, no plano espiritual, que também nutrem esse tipo de energia, esse tipo de sentimento e, obviamente, irão começar a nos influenciar ao caminho do mal, né? Ao caminho do que eles, da única coisa que eles sabem fazer, né? Então, é óbvio que é a única coisa que eles vão começar a nos fazer, a nos transportar, é isso, né? Depois ele vem, obviamente, né, dar um resgate, né, apesar de ele falar aí muito dessa conexão, de a gente ter que tomar esse cuidado, né, ele vem ressaltar que o bem ele precisa ser buscado todos os dias. Realmente é um trabalho diário. A gente também lê no Livro dos Espíritos eu faço o estudo do Livro dos Espíritos e a gente é o tempo todo batendo nessa tecla de que o exercício do bem ele tem que ser um exercício diário, ele deve ser um exercício diário, né? Constantemente a gente tem que estar sob vigília dos nossos pensamentos, como eu falei aqui nessa questão, né? A gente vê que esses espíritos se atraem pelos nossos desejos e pelos nossos pensamentos. Então nós devemos controlar nossos pensamentos, alimentar nossa mente diariamente de boas informações, de bons pensamentos, e tomar muito cuidado com ele, porque esse é o caminho, né? É a ferramenta que esses irmãos inferiores precisam para nos influenciar, para se aproximarem e se conectarem conosco. Outro ponto que ele também comenta aqui, que ele vai falar sobre esse trabalho diário, né? Que a pesca do bem não é tão fácil, né? Mas ele será encontrado como valor divino e eterno. Perfeito isso, né? É óbvio que o trabalho do bem, essa pesca do bem, ela não é tão simples. Nós somos espíritos que já vivemos milhares de existências e que ainda trazemos em nosso corpo animalizado muito arraigada essa energia animal, em que estamos ainda em processo de depuração, que ainda estamos nos libertando dessa energia e que aos poucos nós vamos conseguir alcançar a perfeição. Então esse trabalho obviamente não é um trabalho fácil, é um trabalho que requer muito esforço, requer muita boa vontade, como também tem lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar se é possível, né, o homem se livrar de suas más inclinações. E os espíritos respondem com firmeza: é claro que sim, basta que tenha boa vontade, né? Como são poucos entre vós que têm boa vontade e que se esforçam. Então requer esforço e boa vontade, como Emmanuel bem fala aqui, né? Ele vem falar também da vigilância na decisão de buscarmos uma coisa, né, que é achar sempre aquilo que a gente procura. E nisso eu trouxe, ele vem falar, né, como essa questão do mal, né, como ele ainda é muito forte aqui na Terra, né? E aí eu trago também a questão 932, onde Kardec fala: porque no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja o dos bons? E aí os espíritos respondem: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderão. E aí a gente tem que seguir o ensinamento de Deus: quem busca acha, e acharemos sempre o que procuramos. Temos que buscar o bem, sempre,
a caridade, o amor e o bem, sempre, para que a gente deixe de ser tímido e passe a preponderar aqui nesse planeta. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a vocês pelo estudo de hoje. Espero que tenham gostado e no próximo estudo estudaremos o outro capítulo do mesmo livro. Muito obrigado e até logo.